Hoje estamos iniciando mais nossas histórias e é uma história diferente. É uma história numa ilha. E é uma ilha brasileira onde nós vamos ter a participação de uma tríplice fronteira. Porque hoje vamos falar com Uruguai, Argentina e Brasil. Antes de chegar na ilha brasileira, preciso te apresentar rapidinho o lugar ao qual ela pertence, a Barra do Quaraí, uma cidade de pouco mais de 4.000 habitantes. Como toda boa aventura começa com preparação, eu já tratei de passar na farmácia da cidade. Comprei um remedinho para enjoo, daqueles para garantir o bom humor e o estômago firme. Começando mais um Nossas Histórias, eu estou muito feliz porque hoje nós vamos falar com 3 países, ou melhor, sobre 3 países, né? E para começar o nosso papo e para eu atualizar vocês onde realmente nós estamos, eu vou falar com o Argemiro Rocha, que é secretário de Cultura, Turismo, Meio Ambiente e Integração Fronteiriça. É isso, Argemiro? Exatamente. Argemiro, que prazer estar aqui contigo. É um momento bem especial aqui onde nós vamos começar a nossa gravação e a nossa história de hoje. Perfeito, Renata, exatamente, é um dia lindo, tá espetacular o dia, e aqui nós estamos diante do Rio Quaraí. O Rio Quaraí nasce em Santana do Livramento, percorre mais ou menos 200 e poucos quilômetros e ele vai desaguar no Rio Uruguai. E esse trecho agora que nós vamos começar a navegar para poder conhecer todo esse entorno magnífico da ilha brasileira, os sítios históricos que a ilha brasileira tem, o aspecto ambiental, cultural e até gastronômico que eu tenho o prazer de levar vocês lá para fazer essa visita. É um passeio com história, né? Isso é importante. Pois é, eu nunca imaginei que a nossa ilha aqui brasileira, que acho que nem todos conhecem, tivesse uma história que fosse integrar e participar da nossa proposta de contar essas histórias, porque eu sei que até jesuítas estiveram por ali, não é isso? Exatamente, os jesuítas passaram por lá e hoje ela é um símbolo de integração. O que é mais importante da ilha brasileira hoje é como você disse, 3 países contar essa história a respeito desse território, em que os jesuítas passaram, os balseiros passaram, cientistas, naturalistas também passaram por ali. Agora já estamos embarcados, né? Estamos saindo para contar mais uma história para vocês. Uma história muito diferente, mas uma história muito bonita. Pra vocês terem uma ideia da grandeza dessa ponte aí, ó, toda de ferro, ela foi construída pelos ingleses. Olha só a maravilha que é. Em 1912 ela foi construída e ela servia ao saladeiro. Poucas pessoas têm uma noção da beleza que essa ponte tem.
Estamos numa travessia agora para chegar até a Ilha Brasileira. Argemiro, uma travessia de 5 quilômetros. 5 quilômetros, de Barra do Quaraí até a Ilha Brasileira, através do rio Quaraí, que é o rio que vai desaguar no rio Uruguai. O rio Quaraí é um rio binacional, separa Brasil do Uruguai, e o rio Uruguai é um rio trinacional, Brasil, Uruguai e Argentina. Esse trecho aqui, né? Me conta um pouquinho desse trecho, porque a gente sabe que os rios se encontram e a ilha está no meio disso tudo. Exato. O rio Quaraí, ele vai desaguar frente à Ilha Brasileira, no rio Uruguai. E temos também o rio Merinhai. Essa confluência de águas, elas se encontram justamente naquilo que nós chamamos o coração da Tríplice Fronteira, Brasil, Uruguai e Argentina, onde está a Ilha Brasileira. Esse território cheio de história, cheio de ambiente, que congrega, faz a integração dos três povos serem mais verdadeira, é o símbolo. Quando a gente fala sobre fronteiras da paz, a gente tem a ideia quando a gente vive aquele território. Outras fronteiras por aí estão se degladiando, se bombardeando, e aqui nós temos uma fronteira que se integra trinacionalmente nesse espaço, nesse chão que é a Ilha Brasileira. Argemiro, e os parques, né? Porque aqui a natureza respira junto com a ilha. Sim, os parques. Nós temos aqui à direita o rio Quaraí banha o Parque Rincón de Franquia, que é um parque que tem a mesma conformação vegetal que o nosso parque do Espinilho, Parque Estadual do Espinilho do lado brasileiro. Então esse trecho aqui é muito interessante para a gente ver, né, como se configura a união dos parques. Do lado do Brasil, o Parque Estadual do Espinilho, do lado uruguaio, o Parque Rincón de Franquia, e mais adiante nós vamos chegar frente ao parque que é a Reserva Natural dos Campos Ávaros. Então são 3 parques em 3 países, rodeado por 3 rios. E isso configura o que nós chamamos de corredor biológico trinacional. Então é um passeio muito interessante do ponto de vista ambiental, porque tu pode perceber uma natureza quase intocada, né? Eu, às vezes, penso que os jesuítas viram essa natureza da mesma forma como nós estamos vendo hoje. Eu sou a cozinheira oficial aí do rolê, como o pessoal costuma dizer. Quanto tempo faz que a senhora faz isso? Que eu cozinho é uma vida, cozinhando. E gosta? Muito. Trabalhei no Pantanal um bom tempo, aprendi muita coisa lá. Esse sistema de ribeirinho traz uma experiência muito, muito gratificante pra gente. Além do contato da natureza, tu comer num restaurante é uma coisa, tu comer aqui um peixe frito servido no meio da mata, em fogo de chão, é outro sabor, né? É outra experiência. E principalmente quando tu tá reunido com pessoas agradáveis, trocando uma boa ideia. Imagino. Né? Conhece muita gente também, né? Esse intercâmbio é muito, muito gratificante pra gente. Nós estamos num ponto muito, muito importante da Tríplice Fronteira, um dos melhores, porque aqui nós temos convivência com nossos irmãos argentinos, uruguaios, né? E ali tu fala uma língua só, é um portunhol, onde todo mundo se entende. O que nós vamos ver no nosso episódio de Nossas Histórias hoje? Não é somente uma ilha, ela tem todo um significado e tem lugares especiais, né? Sim. A Ilha Brasileira, a região aqui como um todo, o turismo era um turismo náutico, né? As pessoas percorriam os rios. É muito chamativo, é muito atrativo tu ter uma região, e poucas regiões geograficamente podem dizer que tem 3 rios. Nós temos 3 rios na nossa região. Mas com o tempo nós fomos estudando a Ilha Brasileira e redescobrindo esse território. E foram se revelando coisas impressionantes. A passagem dos jesuítas com os guaranis. Então, um território que guarda essa história, que ainda precisa ser muito explorada, precisa ser relida.
redescoberta, é passagem de naturalistas europeus que passaram por aqui. O Rio Uruguai era a grande estrada daquela época, chegou a ser considerado um tempo o caminho dos jesuítas e dos guaranis. Temos pessoas mais recentes que habitaram a ilha, né? Então, cemitérios indígenas, povos originários que cruzaram ali. É um território com amplas possibilidades de estudo e de enriquecimento do ponto turístico para a povoação das 3 localidades aqui da Tríplice Fronteira. Em passeios, né? Nós estamos agora indo ali. Quem quer passear aqui na ilha, é possível fazer essa navegação, esse passeio? Sim, muito possível, porque nessa época é uma temporada de verão e o pessoal vem. Esses passeios são realizados periodicamente por um grupo de pescadores que recebem os visitantes e fazem esse roteiro que nós vamos fazer hoje. É um passeio com história, como eu costumo dizer. Não é só o passeio pelo passeio, por ser agradável, por os rios serem muito interessantes, muito calmos, muito espelhados, muito limpos, mas também pelas histórias que tem. Então as pessoas vêm e realizam esse passeio com certa frequência. Alguma situação ruim ou não? Olha, até então, graças a Deus, a gente não viveu nada que possa se dizer assim... Muito grave. Não. Mas, às vezes, pega uns perrengues, né? Tipo, dias de vento, chuva. Se tu não é experiente, dá um pouco de medo. O rio Uruguai, ele não tem nada a ver com a maresia do Quaraí, né? Quando ele tá ventando, quando tá ventando, ele se torna um pouco assustador, assim, para quem não... Mas, graças a Deus, até então, nunca deu problema nenhum. Agora eu vou conversar com o Marcelo Grave, que é presidente da Câmara de Turismo de Bela União. Olha só, eu não falo muito bem um espanhol, mas um portunhol a gente vai se entender, né? Sim. E como nós estamos numa área de tríplice fronteira, eu acho que o nosso idioma vai dar certo. Seu Marcelo, e esse momento, onde nós estamos agora? Bueno, ese es un punto notable de nuestra triple frontera. El río Uruguay desciende desde 1.300 kilómetros allá en las Serras Gerais até aqui. E aqui é um momento que o rio Uruguai vira hacia o sul, hacia o Rio da Prata. Y conforma esta triple frontera con el Quaraí que tenemos acá y el río Miriñay y toda. Desemboca el río Miriñay. Bien. Mas este punto es notable porque es el único punto de la triple frontera que se ve en los 3 países al mismo tiempo. Lá tem Uruguay, continente. Aí tem Brasil, continente. E lá tem Argentina, continente. É um ponto único da Tríplice Fronteira. Nós le chamamos lo que dice o boneco aí, não? La Tríplice Fronteira. Mais austral do mundo. Bueno, ese está conformado por estos 3 ríos como centro de la triple frontera. Tenemos a la isla brasilera, que es para nosotros a gran protagonista
de todos los eventos, de todas las actividades que nos unen a los tres pueblos. La gran protagonista es a Ilha Brasileira, que tiene un alto contenido histórico, tiene un alto contenido religioso y es una tremenda reserva biológica. Entonces los tres pueblos hermanados lo que hacemos es coordinar para protegerla, para cuidarla, para mostrarla al mundo inteiro. E nós percebemos que é visível o encontro dos rios, das águas, porque elas mudam de cor, né? Mudan de color. Hay quienes gustan decir que este es un sitio das aguas de tres cores, ¿no? 41 color, Uruguay tem otro y o Mirinhai tem otro color. Y hay momentos que los tres colores se mezclan y es notable ver. Então essa parte aqui da Ilha Brasileira abre uma página, né, como se fosse um livro, abre a página da história das missões. Então fizemos um local aqui para lembrar esse ponto histórico nosso. Aqui é um trajeto, me explica um pouquinho aqui, Argemiro, sobre esse trajeto. Esse aqui é um acampamento de pescadores, né? Normalmente eles ficam aqui na época da pesca. Mas cada vez mais nós estamos trabalhando a questão do turismo, trazendo visitantes, turistas para cá. E um dos pontos de parada dessas pessoas que visitam é esse local onde nós colocamos em 2022 uma cruz missioneira, justamente para testemunhar, para registrar a passada dos jesuítas e dos guaranis aqui pela região. Sabe que quando eu cheguei aqui, eu fico arrepiada mesmo, porque é emocionante ver uma história assim, né? Claro que esse símbolo é um símbolo mais recente, mas ele tem muito significado. E eu quero saber mais sobre ele. Olha, eu tô arrepiada mesmo, é verdade. Eu tô emocionada porque essas histórias contam a nossa essência, né? A nossa origem. E nós estamos trabalhando com os campos e nós estamos hoje aqui entre três rios, entre três países, numa ilha. Então as histórias, elas vieram por todos os lados. E a nossa essência vem por aí também. Então, chegamos na primeira parada aqui da história da ilha, na nossa ilha. Realmente eu gosto muito desses lugares, assim. Aqui estamos com a primeira e única, eu acho, né, Argemiro? Cruz missioneira. Numa ilha, sim. É a única ilha do mundo que tem uma cruz missioneira. Qual é o significado disso, O né? significado que temos aqui Sebastião de Montecaceiros, Marcelo de Bela União, eu pela minha parte do Brasil, começamos a estudar esse local, começamos a estudar a Ilha Brasileira. E vimos que ela tem um passado histórico da maior relevância. Por aqui passava, e descobrimos diários, descobrimos documentos. Por exemplo, um dos documentos mais importantes do qual nós nos debruçamos foi do padre Antônio Sepp,
que foi das reduções jesuíticas um dos nomes mais proeminentes. Ele era alemão, se não me engano, austríaco. Tirolês, perdão, desculpa. E ele passou por a região, ele descreve o rio, ele descreve a ilha brasileira por onde ele esteve, etc. Baseado nesses documentos, nós ficamos entendendo que do lado argentino aqui, que a gente vê, os jesuítas e os guaranis colocaram capelanias, do lado uruguaio colocaram capelanias também, e do lado brasileiro outras capelanias, e criação de gado, eram criações de gado. E a ilha brasileira concentrava, né, essas viagens que se faziam até a grande redução de Japeju, que era a grande estância desses locais todos. E começamos então a buscar esses documentos e redescobrir o território dessa forma. E nada mais importante do que a gente registrar a passagem dos jesuítas e dos guaranis por esse rio que era o caminho deles, era a autopista, era a autoestrada deles. As missões passavam por aqui, os navegantes guaranis passavam por aqui. Para registrar isso, colocamos aqui a cruz missioneira no ano de 2022 e a partir daí, para celebrar esse pertencimento, não fomos povoação missioneira, mas somos território missioneiro e temos orgulho de dizer isso enquanto fronteiriços. E para registrar isso, no mês de outubro, nós celebramos uma missa trinacional. Nesse ano, teve o bispo de Uruguaiana e o bispo de Goiás presente aqui na missa trinacional. Sebastião, como é que é para a Argentina, né, ter essa participação e ser tão importante aqui na ilha brasileira, nessa história que une os três países? Sí, bueno, para nosotros no es ajena la historia. La historia nos hermana a los tres pueblos, tanto Barros de Guaraí, Bella Unión y Monte Caseros, Argentina. Por eso hace que esto sea una unión, como nos gusta llamarnos nosotros, de la paz. Y eso viene digamos, de tiempos históricos, ya con los misioneros, con los jesuitas, con los guaraníes que justamente con las misiones jesuíticas vinieron, establecieron sus capitanías, como fue la de Yapeyú, uno de los 30 pueblos jesuitas en la región, y que esta región, vamos a llamarlo, fue el último epicentro de todo ese colorario jesuita, allá por los principios de 1800, 1820, donde empiezan a nacer los pueblos. Bella Unión, Paso de Higos, que es el primer pueblo que después se llama Montecaseros, y eso hace que la historia nuestra esté hermanada. Barro de Guaraí, después todo ese sistema, ese flujo comercial que existió en la Triple Frontera, que hace aún más la hermandad entre los pueblos. Sí, históricamente los tres pueblos se han hermanado. Por eso que hoy todas estas actividades, tanto náuticas como culturales también, que se realiza, tiene tanto éxito justamente por esta hermandad que existe entre los pueblos. Yo creo que uno de los puntos, no me van a dejar mentir mis compañeros acá, de actividades que mejor se desarrollan en actividades culturales y de paz entre los pueblos hermanos, nada más y nada menos que Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Sí? La triple frontera más austral del mundo, que si recabamos, digamos, con fundamentos históricos, la historia nos hermana a todos. Reafirmar lo que dice Sebastián, este es el testimonio presente de una comunidad, de una sociedad civil hermanada. Este es el testimonio en homenaje a dos hechos importantísimos. Uno, el hecho de pertenecer durante muchísimos años, muchísimo tiempo en nuestra historia a una misma región. Éramos una sola región que mirábamos hacia, en este caso concreto, hacia Yapeyú, que era la gran estancia que nucleaba, que nos rodeaba, que nos unía a todos. Como lo dijo Argemiro, las capillas en cada región, en cada país lo testimonian. Y por otro lado, el río Uruguay es un homenaje al río Uruguay
misionero que por más de 150 años fue el testigo de esa navegación jesuítica guaraní de Yapeyú hasta El Plata, hasta Buenos Aires, que era en esa época la única ciudad importante con salida al mar que había. De manera que para nosotros este sitio, ya por el hecho de ser geográficamente un punto equidistante de los tres países, es de interés desde siempre para los vecinos de acá. Históricamente siempre fue un interés común de participar en eventos, de proteger, de cuidar, y la prueba está que esta isla es el centro del corredor biológico trinacional que existe. Campos Sábalos, que lo vemos ahí, la reserva Rincón de Franquía por este lado y el Parque Espinillo por el otro lado. Y la isla en el centro, como que nos abraza, como que nos convoca, como que nos une. Y por eso es que lo celebramos todos los años con una ceremonia religiosa, pero también con eventos deportivos y con ideas para proteger este ambiente natural que queremos que se mantenga como un ambiente ecológico limpio. Seu Marcelo, aqui ponto também de referência e não deixa de ser um marco do Rio Uruguai. Sí, es cierto. Río Uruguay aquí, que él viene descendiendo desde el noreste, y en este punto, que es exactamente el kilómetro 500 del Río Uruguay, comienza a Ilha Brasileira. A ilha tem quase 4 kilómetros, y el Río Uruguay vira hacia el sur y hace un trayecto de los 500 kilómetros prácticamente en un meridiano entre 2 y 3 grados, nada más de variación. Va casi directo al Río de la Plata, casi directo al sur. Entonces, este punto era estratégico también para la navegación de los misioneros. Recordemos que las misiones bajaban en balsas precarias construidas por los guaraníes en convoyes, es decir, 15, 20, 300, 400 guaraníes remando, cargados con la yerba, el algodón, el tabaco, etcétera, etcétera. Bajaban con su producción y, como lo podemos comprobar hoy, un viento lo transforma al río. Acá no es lo mismo que navegando hacia el sur. Y sobre todo los vientos, las sudestadas o los pamperos, como le decimos nosotros, vientos hacia el norte contra un río que baja hacia el sur, crea grandes oleajes, grandes olas. Entonces, este era un punto para que ellos acomodaran su carga, su cargamento, ¿verdad?, para enfrentar el oleaje del Rio Uruguai hacia el sur. Nós percebemos também durante a nossa navegação, né, que o movimento dos rios são diferentes, né? Exatamente. Quando nós olhamos assim, é tudo igual, a água é igual. Mas não, o movimento dos rios mudam quando a gente passa de um para o outro. Exactamente, cambian porque el sentido de las corrientes es diferente, las profundidades son diferentes, y entonces sobre todo los vientos era el peor enemigo de la navegación en aquella época y aún hoy. Entonces, en función del viento y de la carga era que ellos utilizaban estas islas que están acá en la Triple Frontera para mejorar su navegación.
Da Cruz Missioneira, nós saímos para um outro passeio e agora eu já mudei o meu transporte. Agora eu já tenho até uma sombrinha, tá mais bonitinho o negócio, né? E aí, Davi? O Davi, ele é responsável por essa travessia, né? Ele faz esses passeios também. Como é esse passeio aqui? Me explica un pouquinho desse momento. Bueno, acá, hoy estamos con un poquito de viento, pero bueno, esta es lo que nosotros llamamos el punto tripartito. Tengamos en cuenta que tenemos costa brasileña, costa uruguaya y costa argentina. Se va a mirar. Nosotros hacemos todo lo que llamamos el circuito trinacional, donde hacemos todo un recorrido sobre las tres costas, argentina, uruguaya y brasileña. Venimos haciendo este trabajo hace ya más de 5 años, siempre trabajando en conjunto con la gente de Brasil, de Uruguay, con el amigo Seba, haciendo todo lo que se vaya difundiendo lo que es la región. Estamos tratando de que se logre una mejor visualización de lo que es todo el recurso que tenemos, que contamos, que nosotros que somos los lugareños por ahí somos muy fanáticos, pero bueno, vemos que también tenemos buena llegada, siempre la gente que viene a visitarnos también se va muy conforme. Se hizo un punto de encuentro turístico también acá lo que es La Cruz, por lo que tiene la historia que tiene toda esta región con respecto a la cuestión de los jesuitas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que vamos tratando de difundirlo y bueno, todas estas cuestiones de filmaciones y cuando viene gente a hacer programas, nos pone muy contentos nosotros porque eso hace que esta región también sea cada vez más conocida, que es nuestro anhelo, ¿no? E eu percebo, né, que tem uma bandeirinha do Brasil aqui. En realidad tengo que tener, ya me van a facilitar a regalar la bandera uruguaya y la bandera argentina, porque nosotros, yo siempre decimos, somos correntinos, montecasereños, argentinos, pero ciudadanos trinacional, porque nosotros, gracias a este trabajo que hacemos, tenemos la suerte de fraternizar con los amigos brasileños, uruguayos. Ya venimos haciendo una amistad en estos años que venimos trabajando con el movimiento transfronterizo, que viene trabajando hace muchos más años. Yo me fui sumando después con esta actividad, este emprendimiento. Entonces siempre es como nosotros decimos, tenemos que llevar adelante la información de esta región trinacional, tenemos que andar con las tres banderitas, porque la idea es que en algún momento podamos visitar. Si ahora vamos a tener tiempo, mi idea era también plantearle a Jimmy de ir hasta la costa argentina para que puedan ver lo que es Montecasero y Bella Unión. Desde el agua, obviamente, ¿no? Que es el circuito que hacemos nosotros para completar. Si bien ahora vamos a estar en la isla y vamos a ver otros puntos, pero nuestra idea es también que conozcan un poco más allá. Así que vinimos preparados para eso. Mais uma parada aqui na nossa travessia. E agora, Sebastião? Sí, bueno, ahora estamos justamente en la desembocadura del río Miriñay, un río muy importante en la provincia de Corrientes porque es uno de los, uno de los ríos con el río Corrientes, el río Uruguay, el río Paraná, más importante de la provincia, y que este río nace nada más y nada menos que en los esteros de Liberá, uno de los humedales más grandes que tiene la República Argentina y Sudamérica justamente. Un reservorio de agua dulce que nace en el acuífero guaraní, bueno, que abarca toda una región importante en el sur de Brasil, nordeste argentino, casi todo el Paraguay y bueno, y parte de Bolivia. Entonces eso hace que los esteros de Liberá sea hoy uno de los reservorios más importantes del mundo, y este río nace allí. E aqui atrás? Sí, bien, acá estamos en uno de los antiguos, nosotros los llamamos barrancones del río Miriñay, histórico porque acá atrás se han encontrado yacimientos líticos de los antiguos pueblos que habitaban las regiones como los minuanes y demás. También guaraníes, pero bueno, los antiguos pueblos, minuanes, chanatimbúes que se encontraron en esta zona, se encontraban acá, se encontraron esos yacimientos históricos en esta región. Esta región, el año pasado, una gran gestión de grupos ambientalistas como la ONG Atelier Saladero, como Grupama en Uruguay, como ganaderos casereños en el lado argentino, se conformó, digamos, lo que es el Corredor Trinacional Biológico, con la característica de que el año pasado se ha llamado a este sector de la desembocadura del río Miriñay, aproximadamente unas 7.300 hectáreas que corresponden a este sector,
como una reserva de la defensa, ¿sí? Un reservorio ambiental, digamos, que hace y se complementa con el reservorio de Estadualdo Spinillo en el lado de Brasil y el Rincón de Franquilla en Uruguay. Bueno, y eso hace también que este ecosistema sea uno de los más importantes en toda la región, tanto del litoral argentino, sur de Uruguay, sur de Brasil y norte uruguayo. Bueno, comentándote un poco de historia, esta región es muy importante para la región. ¿Por qué? Porque nosotros acá hemos tenido a unos 15 kilómetros aquí, o 8 kilómetros, no sé si me estoy confundiendo, Asunción del Cambaí. ¿Qué es Asunción del Cambaí para nosotros? Hoy por hoy no existe un yacimiento lítico en la región, pero sí sabemos dónde está el sector de Asunción del Cambaí, que es la última capital de las Misiones. ¿Sí? Fue la última capital de las Misiones allá por 1817, cuando Yapeyú fue incendiada. Todos esos aborígenes que estaban, esos guaraníes misioneros que estaban en Yapeyú porque fue incendiado, estos pueblos fueron incendiados, vinieron a Asunción del Cambaí. Entonces se conformó allí la última capital de las Misiones. Y hay que entender que en esa época de 1817, 1818, 1820, vamos a llamarlo así, fue el último colorario, los últimos vestigios del general Artigas en la región, tan importante para todos nosotros en la región, porque Artigas conformaba un protectorado con los pueblos, ¿sí? Él lo abrazaba a los pueblos, a estos pueblos aborígenes, negros, esclavos, él le daba esa libertad y él los reunió en Asunción del Cambaí. Y particularidad que como jefe comandante de todas esas misiones jesuíticas, jefe militar, estaba nada más y nada menos que Andresito Guazurarí Artigas. Andresito. Para nosotros Andresito ha nacido en pueblos misioneros, en San Borja o en Santo Tomé, provincia de Corrientes, San Borja, el lado de brasilero. Es misionero, es guaraní. Y nosotros sabemos que el último momento de Andresito en la región fue acá, porque después de allí él se va y tiene sus luchas internas. En San Borja fue digamos, capturado y llevado a la isla das Cobras en Río de Janeiro, ¿sí? Y fue engrillado también los pies, fue llevado a Río Grande do Sur. Pero nosotros, ¿cómo logro tener yo esos documentos? Porque tuve acceso al libro de bautismo de los Santos Reyes de Yapeyú, que fue abierto en 1816 en Yapeyú. Ese libro viene con un historial de Yapeyú a un lugar que se llamó, que se ubicaron primero en lo que es Nuestra Señora del Rosario y San Roquito, dos pueblitos que estaban muy cerca acá de Asunción del Cambaí, hasta que se establecen en Asunción del Cambaí y generan y crean allí la última capital y el fuerte militar que tenían los misioneros guaraníes con, no sé si llaman misioneros, porque yo creo con los guaraníes, ¿sí? Sí tenían los monjes, tenían frailes ahí con ellos, pero estando acá, ellos lucharon en esas últimas batallas, combates, y hace que estos pueblos vayan hasta la ciudad de Montecaseros. En aquel momento era el Paso de Higo en la región, Bella Unión y eso, y estos pueblos hacen a la fundación de estos pueblos, como así Bella Unión fue fundado en 1828 por estos pueblos guaraníes. A partir de allí, estos pueblos se inmersan, o sea, ingresan a todo lo que es el norte uruguayo y desaparecen en el río Allí. Estos registros se encuentran en la isla de bautismo, en el libro de bautismo que está hoy en día en la catedral de Tacuarembó, en la iglesia de Tacuarembó, y donde muestra y nos documenta a nosotros la existencia de Andrés Guazurarí Artigas acá y el general Artigas también acá en la región, porque no constatan en los libros de bautismo. Muchos chicos guaraníes que nacieron acá en Asunción del Cambaí y que nacieron en Paso de Higos, constata que los padrinos fue Andresito Guazurarí y Artigas y el general Artigas. Entonces para nosotros es muy importante rescatar en la memoria de la región estos pueblos, esta historia, lo que es la cruz misionera, lo que es Asunción del Cambaí, lo que es, digamos, el monumento a Mao Bonpland, que se colocó también
porque Amado Bonpland también vino a rescatar mucho lo que es la historia botánica, tan importante para nosotros, y digamos que hoy en día se le sigue recurriendo a Amado Bonpland por los conocimientos que él tenía en lo que era la flora y la fauna del lugar. Agora chegou a hora do almoço. Olha que legal. O que nós vamos ter? Peixe frito no fogo de chão. Nós estamos na Ilha Brasileira, nessa ilha que contempla Argentina, Uruguai e Brasil, claro, para mostrar para vocês mais histórias. Olha os jesuítas, aqui estiveram jesuítas também. Vocês estão entendendo a importância e a ligação de tudo isso? Bacana, né? E aí, curtiu a nossa Ilha Brasileira? Um belo espetáculo, né? Mas foi só o começo, porque semana que vem tem a continuação dessa história, ou dessas histórias, né? Tem mais depoimento, tem muita gente bacana participando conosco. Excepcionalmente, então, no próximo domingo, a gente se encontra novamente para contar nossas histórias diretamente lá da Ilha Brasileira. E ó, te convido para você compartilhar com seus amigos, porque no momento que você faz isso, você também conta e preserva as nossas histórias. Um beijo e eu te vejo lá. Muito vivo. E a pessoa que encarnou isso foi o seu Zeca. Ele morou durante 40 anos na Ilha Brasileira, criou a família dele ali, cuidava da ilha, protegia a ilha, era o homem que significava a preservação ambiental para nós. Essa aí é a casa do seu Zeca, ele construiu numa das partes mais altas da ilha, construiu com as próprias mãos,